completa 5 anos. O caso do jogador Daniel, você bem lembra dessa história. Daniel que foi encontrado morto em uma área de mata, ele que teve as suas partes, os seus órgãos genitais cortados. Edson Brites é o único dos 7 denunciados que está preso pela morte do jogador. A expectativa é pela realização do júri, que ainda não tem data marcada, pois 5 anos se passaram, a gente não tem nem previsão de quando vai acontecer esse júri. Então vamos relembrar o caso e saber como anda o processo. Eu arrombei a porta do meu quarto. Quando eu abro a porta, ele está em cima da minha esposa. E ela gritando, pedindo socorro. Um crime que ganhou repercussão nacional. O assassinato do jogador de futebol Daniel Correia Freitas completa 5 anos ainda sem julgamento marcado. O atleta era convidado da festa de aniversário da amiga Lana Brites em uma casa noturna de Curitiba. Imagens do estabelecimento registraram Daniel se divertindo naquela que seria a última noite dele com vida. Após a balada, o jogador aceitou o convite para esticar a comemoração na casa da família Brites, junto de outras 10 pessoas em São José dos Pinhais. O conflito com Edson Brites Júnior, pai da aniversariante, teria sido motivado por fotos e áudios enviados por Daniel em um grupo de amigos no WhatsApp. Nas mensagens, o jogador se vangloriava por estar na cama, deitado ao lado de Cristiana Brites, esposa de Edson. Sei como é essa casa que eu vim parar aqui, mas parece que a casa tem, sei lá, uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo, o namorado da novinha eu não sei onde tá, o marido da coroa eu não sei onde tá. Moleque, eu não sei o que eu faço, moleque, me ajuda. De acordo com a investigação, ao saber das mensagens, o empresário deu início ao espancamento de Daniel e teve a ajuda de outros convidados da festa. O jogador só sairia da casa dentro do porta-malas de um carro. Foram 11 quilômetros de distância até a plantação de pinos, onde o corpo foi encontrado por um morador na manhã de 27 de outubro de 2018. Muito sangue, eu resolvi parar o carro para ver do que se tratava, né? Aí foi entrando aqui que tinha um rastro de sangue meio apagado, daí eu fui ver do que se tratava. Daí quando cheguei lá eu consegui ver que era o corpo do Daniel. A nossa equipe voltou à cena do crime. Foi neste local que há 5 anos, aqui na colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais, Edson Brites Júnior, Igor King, David Volero e Eduardo Ribeiro da Silva trouxeram Daniel, ainda vivo, e terminaram a sessão de espancamento com chutes e socos. Na sequência, Brites teria decapitado o jogador e promovido o ato que mais chamou a atenção da polícia, que foi decepar o pênis de Daniel. Desceu do carro, abriu o porta-mala e já puxou o Daniel, já cortando a garganta do Daniel. Conforme a investigação, Edson Brites Júnior teria determinado que os envolvidos limpassem a casa e dessem um fim no celular de Daniel. 2 dias depois, o empresário marcou um encontro em um shopping para combinar a versão que seria dada à polícia. A história combinada não convenceu e Edson Brites Júnior acabou confessando o assassinato na mesma semana. Arrombei a porta do meu quarto. Quando eu abro a porta, ele está em cima da minha esposa. E ela gritando, pedindo socorro. O que eu fiz foi o que qualquer homem faria. 1 mês após o crime, o Ministério Público do Paraná denunciou 7 pessoas que tiveram algum tipo de participação. 5 respondem em liberdade, entre elas a Lana, filha de Edson, e a esposa dele, Cristiana, que foram soltas em agosto e setembro de 2019. Os 2 réus que permanecem na prisão são Eduardo Ribeiro da Silva, que havia conseguido liberdade provisória em outubro de 2019, mas foi detido em flagrante por roubo no fim de 2020, e Edson Brites Júnior, que segue na cadeia desde a época do assassinato. Durante os 5 anos, a defesa de Edson tentou vários recursos para que ele deixasse a prisão, mas nenhum foi acatado. Em março deste ano, o processo passou por reviravoltas, com a troca de advogados da família Brites. Junto com a mudança, veio um pedido para que filha e esposa possam visitar o empresário no presídio.
Impetramos um habeas corpus na primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná e foi concedida a ordem por unanimidade. O tribunal removeu essa proibição e assegurou que a filha Alana e a esposa Cris doravante pudessem e possam ter contato com o acusado. Alana, segundo o advogado, também pretende casar com David Volero, um dos réus no processo. A jovem precisou de autorização judicial para rever o namorado. E o tribunal, nesse mesmo habeas corpus, ele faculta, então, a aproximação, a reaproximação da Alana com o David, para que eles possam, inclusive, preparar papéis para o casamento. A nova defesa estuda uma maneira de pedir novamente para que o empresário responda em liberdade. Existem muitos questionamentos envolvendo esta causa e a defesa anterior interpôs uma série de recursos. E esses recursos, alguns ainda continuam pendentes e que deverão ser resolvidos pela Justiça. Mas nós entendemos que essa culpa pela demora não recai na pessoa do acusado. E por isso nós vamos postular que ele responda com alguma cautelar menos gravosa, prisão domiciliar, tornozeleira, enfim. É um trabalho que a defesa está com ele em perspectiva. Enquanto isso, a família de Daniel espera que o julgamento seja marcado logo. Provavelmente esse julgamento seja realizado agora no primeiro semestre já de 2024. Onde esperamos que a condenação de Edson Brites e corréus seja exemplar devido à crueldade, à brutalidade empregada contra a vítima Daniel. 5 anos se passaram, nós temos 7 réus desse caso, um deles réu confesso, o único que continua preso, o Edson Brites. Isso chama a atenção, né, o fato de ele continuar preso, responder esse processo preso, né? Geralmente a gente vê tantos e tantos casos de que pouco tempo depois, às vezes semanas, um mês depois, o réu responde em liberdade ou com prisão domiciliar. É isso que tenta, né? Há muito tempo já o advogado dele e vai continuar tentando que ele responda ao processo em liberdade, mas ele continua detido. E o que chama a atenção também é o fato da Alana, né? Curioso, na verdade, ela ainda se relacionar com um dos envolvidos nessa situação, nesse crime aí, o David, né, inclusive, ter a vontade de se casar com ele. Claro que a gente vai acompanhar tudo isso, porque há uma previsão. Você viu aí, primeiro semestre do ano que vem, de 2024, de um júri popular dos réus deste caso emblemático do assassinato do jogador Daniel.